Eu quero abordar com vocês hoje um tema que eu pessoalmente considero muito importante no campo do direito administrativo e que diz respeito aos princípios gerais desse campo do direito, ou seja, os princípios gerais do direito administrativo. Por que eu pessoalmente considero muito importante essa análise? Em geral, nós que estudamos direito, que fizemos um curso para nos tornarmos bacharéis em direito, nós achamos muitas vezes que a informação é um aspecto central a ser retido pelas nossas mentes na hora que nós vamos fazer um concurso público, na hora que nós vamos fazer uma prova. Então, muitas vezes, nós, quando vamos ler um livro, nós vamos fazer um estudo, você pura e simplesmente vai para aquilo que nós achamos que interessa, que é aquilo que vai cair na prova, que é aquilo que vai ser objeto da pergunta. E ficamos tentando reter informações das mais variadas, memorizar artigos de lei, memorizar conceitos. E chega uma hora, como nós não somos computadores, mas nós relacionamos informações, que nós nos confundimos, que nós nos esquecemos, que nós temos aquele branco na hora de fazer um concurso público e que às vezes acaba nos vitimando na hora em que nós precisamos ter respostas mentais muito rápidas. Há um erro nisso. Uma informação ela só é bem retida quando ela é compreendida. Quando você consegue entender a lógica daquilo que você está estudando. Se você entende a lógica de alguma coisa, se você compreende aquilo que liga a informação, gravar é muito mais fácil. Puxar pela memória é muito mais simples. Então, evidentemente, o que eu posso dizer a você é que antes de estudar um campo do direito, de qualquer campo do direito, é fundamental que você retenha a informação, mas compreendendo previamente o assunto. E vai aqui um erro que normalmente as pessoas fazem. Eu vou começar a estudar, como me interessa ir direto na informação, eu pego o primeiro capítulo que fala história e o segundo capítulo que fala princípios e pulo. E vou direto para o primeiro tema que eu acho que vai cair na prova. Ora, se eu entender a história do Instituto Jurídico, se eu entender os princípios que estão por trás daquilo que eu vou estudar, a minha compreensão vai estar muito mais simplificada. Eu vou entender a razão de existência das coisas. Eu vou entender o porquê que as coisas se colocam cada uma no seu lugar. E não vou ser obrigado a memorizar, como se eu fosse um computador, informações desconexas, que eu não mantenho relação entre elas. Por isso, este tema, e da forma que eu gostaria de abordar com vocês hoje, princípios gerais de direito administrativo, ele tem um objetivo. Não só, eventualmente, se você for arguído num concurso, você ter a resposta em relação a esses princípios. Mas é mais que isso. É uma questão preliminar, um fundamento para que você, quando vai estudar o tema ato administrativo, quando você vai estudar o tema serviços públicos, quando você vai estudar licitação, desapropriação, servidores públicos, você entenda o que está por trás daquilo. E, olha, eu digo a você algo fundamental que foi para mim. Quando eu era estudante, eu não gostava de direito administrativo, quero confessar para vocês. E depois, hoje, virou a cadeira que eu leciono há muitos anos. Mas eu não gostava. Por quê? Porque eu não via nexo nas coisas. A partir do momento que eu estudei com profundidade isso que nós vamos ver hoje, que eu entendi a história do porquê surgiram os princípios e de que maneira esses princípios iluminam os institutos, as leis, as regras, a lógica do direito administrativo moderno, eu comecei a gostar desse campo do direito. Então, portanto, aqui vai um conselho, se é que conselho é bom para alguém. Esta parte que nós vamos ver hoje, perca um pouquinho de tempo, reflita sobre ela, e eu tenho certeza que você vai ter muito mais desenvoltura nas aulas de direito administrativo que no futuro, ou nos livros que no futuro você tiver contato. Falamos então dos princípios gerais do direito administrativo. E começo a falar especificamente da história do direito administrativo, de como ele surgiu, para que você entenda a ligação que isso tem com os princípios gerais desse campo do direito. Comparativamente com outros campos do direito,
o direito administrativo ele é um campo novo, recente, talvez um bebê perto de outros campos da ciência jurídica. Querem ver? Você já estudou direito civil, seguramente. E quando você começa a estudar direito civil, ou quando está estudando, é muito comum as referências ao direito romano, de como, na antiga Roma, se colocavam as regras estruturantes do Código Civil. É muito comum, por exemplo, quando você vai ver que a primeira grande codificação civilística foi o Código Napoleônico, você verificar que o direito romano teve uma forte influência nesse primeiro código, que por sua vez influenciou o nosso primeiro Código Civil de 1916. Vejam, portanto, que o direito civil remonta à antiguidade. É lá que estão os seus principais fundamentos, as suas características, as suas construções teóricas. Se você quiser pegar um outro campo do direito, por exemplo, o direito comercial, o direito empresarial, você vai verificar que esse campo do direito, ele começa a surgir gradativamente com conquistas teóricas daqueles estudiosos do fenômeno jurídico a partir do século XI, XII, com a modificação das relações comerciais, com as cruzadas nos estados, nos territórios europeus. E, portanto, é do século XI e XII que normalmente os estudiosos desse campo do direito começam a construir as raízes desse campo. O direito penal, você vai voltar lá, vai falar dos códigos antigos, da antiguidade, né, da pena de talião e coisas do gênero, de como era na Idade Média. Em síntese, esses campos eles têm origem muito mais antiga que o direito administrativo. Quando você vai abrir um manual de direito administrativo, você vai verificar que todos os autores, sem exceção, dizem que o direito administrativo, na forma em que ele é concebido hoje, nasce no final do século XVII. No momento que se segue imediatamente à Constituição Americana, século XVIII, no final que se segue à Constituição Americana e que se segue à Revolução Francesa em 1789. Então, portanto, o direito administrativo nasce no final do século XVIII, embora as suas raízes remontem a períodos anteriores, com pequenas formações. Então, você vai verificar os seus primeiros embriões já nos séculos seguintes, a partir do século XV, XIV, mas o nascimento do direito administrativo se dá no final do século XVIII. A marca referência histórica, 1789, Revolução Francesa, dali para frente. É a partir dali que surgem os primeiros manuais de direito administrativo. É a partir dali que surgem as primeiras cátedras de direito administrativo nas universidades europeias. Por quê? Por que o direito administrativo demorou tanto tempo para surgir? Por que o direito administrativo não surgiu na antiga Roma, não surgiu no século XI, XII, não surgiu logo após a queda do Império Romano? Por quê? Há uma razão histórica para isso. Vamos entender. Eu vou começar com uma afirmação que eu espero que você guarde e reflita sobre ela. Qual é a afirmação? A primeira afirmação é a seguinte: o direito administrativo, na forma em que hoje ele é concebido, nasceu com a consolidação histórica do modelo do Estado de Direito. É com a consolidação histórica do Estado de Direito que nasce o direito administrativo na forma em que hoje nós concebemos. E isso se dá com a Constituição Americana, com a Revolução Francesa, no final do século XVIII. O que é o Estado de Direito? Há várias definições, mas eu quero dar uma bem simples e fácil de ser compreendida. Estado de Direito é aquele Estado que produz o seu direito e atua segundo ele. Produz o seu direito e atua segundo ele. Ou seja, é um Estado do qual emana o direito, um Estado do qual emanam todas as regras que vão governar a sociedade, as pessoas que estão naquele território. Mas não só isso, é um Estado cujos dirigentes, cujos governantes, cujos agentes públicos têm que atuar segundo o direito produzido pelo próprio Estado. Então, portanto, o Estado de Direito é aquele Estado que produz o direito e atua segundo esse direito. Bem, por trás dessa concepção, muitos pensadores formularam teorias que acabaram dando a roupagem para esse Estado de Direito.
Há dois que tradicionalmente são citados, e eu me refiro muito a eles, não porque são os únicos pensadores que construíram este modelo teórico do Estado de Direito, mas porque são os dois pensadores que simbolicamente mais fazem referência na construção teórica dos alicerces deste modelo que nasceu, repito, no final do século XVIII. São dois pensadores. Um, Jean-Jacques Rousseau. Outro ficou conhecido pelo seu título de nobreza, Montesquieu, embora seu nome fosse Charles-Louis de Secondat. Esses dois pensadores, através das suas obras, forneceram os ingredientes centrais da ideia do Estado de Direito. Rousseau, através do fornecimento da ideia de legalidade, de que a lei revela o que é o interesse público, que a lei deve ser feita fundamentalmente pelos representantes de uma sociedade. Montesquieu, através do seu livro clássico O Espírito das Leis, construiu um dos pilares mais importantes do Estado de Direito, que é justamente a ideia da separação de poderes, ou, como tecnicamente se pode dizer de maneira mais precisa, da tripartição das funções estatais. Montesquieu dizia, no Espírito das Leis, que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Dê o poder para alguém, e essa pessoa tenderá a abusar desse poder. Mas como fazer para evitar isto? Perguntava ele. Como fazer para evitar que alguém tenha o poder e dele abuse? Ele próprio respondia. E respondia dizendo: só o poder limita o poder. Se as pessoas não querem que alguém abuse do poder, limite o seu poder. Faça com que ele não tenha um poder incontrastado. Façam com que ele não tenha um poder sem limites. Por isso, dizia ele, somente o limite ao poder evita que alguém detenha o poder e dele abuse. Mas como? Como evitar um poder ilimitado? Como construir uma limitação ao poder? Montesquieu dizia o seguinte: como só o poder limita o poder, é necessário que eu pegue as funções do Estado e não dê o exercício de todas essas funções ou de todos os poderes do Estado para uma única pessoa ou para um único grupo de pessoas. É necessário que eu divida isto. Somente quando eu não der o poder para um só ou para um grupo só, somente quando eu não der todas as prerrogativas e poderes do Estado para um grupo só ou uma pessoa só, eu vou fazer com que fatias desse poder sejam repartidas e, com isto, a fatia de poder de um limite a fatia do poder do outro. Ou seja, não concentrar o poder, mas desconcentrá-lo. Seria a ideia que, segundo Montesquieu, deveria caracterizar um Estado em que a pessoa tem o poder, mas teria impedimentos a dele abusar. Bem, para construir essa sua premissa, Montesquieu disse que estudava o sistema inglês. Não, mas estava, na verdade, formulando algo diferente até do que se tinha na Inglaterra naquele período em que ele escreveu o Espírito das Leis. E disse o seguinte: o Estado tem três funções. Eu vejo no Estado três funções. A função de produzir as leis, a função de julgar os transgressores da lei e a função de executar a lei. Essas três funções não podem ficar com uma pessoa só ou com um grupo de pessoas só, porque se ficarem, terão o poder total do Estado. E se tiverem o poder total do Estado, irão dele abusar. Então, dizia ele, é necessário que no Estado se reparta estes poderes. Um grupo de pessoas produz a lei, outro grupo de pessoas julga os transgressores da lei, e outro grupo de pessoas cumpre, executa aquilo que a lei determina. Nasce aí a ideia, que todos vocês conhecem, de um poder legislativo, autônomo e independente, de um poder judiciário, autônomo e independente, de um poder executivo, autônomo e independente, todos estruturando um Estado sem que ninguém tenha o poder absoluto, de maneira que um destes poderes limite a atuação do outro, agindo de forma autônoma, mas harmônica. Essa é a ideia que vem de Montesquieu
que, junto com a ideia de legalidade, de interesse público que vinham de Rousseau, constroem a estrutura do Estado de Direito. O Estado de Direito, o Estado que produz seu direito e atua segundo eles, é o Estado em que o poder é repartido, em que a lei define o que é interesse público, em que os agentes públicos devem atuar de acordo com a lei, não podem ir além ou ficar aquém daquilo que a lei determina. Esta é a lógica deste modelo de Estado. Esta é a lógica deste modelo que, repito, nasce no final do século XVIII, depois com a consagração na Constituição Americana e com a Revolução Francesa. Me perguntarão vocês, corretamente, o que isso tem a ver com o nascimento do direito administrativo? Por que foi só a partir deste momento histórico que nasce esse campo de direito? Fácil responder, fácil entender. Veja, a partir do momento em que eu digo, um poder produz as leis, o outro julga os transgressores da lei e o outro executa a lei, eu estou diferenciando três funções do Estado que devem ser estudadas isoladamente, compreendidas nas suas características, compreendidas nos seus princípios, analisadas nos seus aspectos. Por exemplo, fazer leis. Isso tem a ver com quem vai estudar os procedimentos pelos quais as leis são feitas. Como os procedimentos pelos quais as leis estão feitas estão nas constituições, então o direito constitucional vai estudar a função legislativa, a função de legislar, a função de produzir normas que fazem direitos e deveres em caráter primário na ordem jurídica. Quando eu vou estudar a função de julgar, eu vou estudar a maneira pela qual os julgamentos são feitos, os processos, os procedimentos pelos quais eu vou ter a prestação jurisdicional do Estado, a aplicação de sentenças. Nasce, então, a ideia de um processo judicial que tenha princípios, que tenha regras. Nasce a necessidade de termos um direito processual estudado. E quando eu falo da chamada função executiva, de executar as leis, que muitos preferem usar a expressão função administrativa, ou seja, administrar em sentido jurídico estrito é executar leis, eu tenho que estudar esta função executiva ou administrativa. Eu tenho que verificar quais são os princípios, quais são as regras, quais são as características, qual é o regime jurídico que o Estado deve seguir quando executa as leis, quando administra. Nasce assim, portanto, o direito administrativo. O direito que estuda a execução das leis. O direito que estuda esta prerrogativa e este dever do Estado de fazer com que seus agentes cumpram as leis. É por isso que, com inteira propriedade, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos maiores, se não o maior administrativista brasileiro hoje, diz claramente que o que o administrador público tem é um dever-poder de executar leis. Dever, porque quem é investido na função pública deve cumprir a lei. Mas para que possa cumpri-la, tem que ter o poder para fazer isso. Dever, poder de executar leis. É isso que o administrador público faz. É isto que é estudado pelo direito administrativo. É por isso que, após alguns titubeios doutrinários e históricos, se costuma dizer, de uma maneira bem simples, que o direito administrativo é o campo do direito que disciplina o exercício da função administrativa do Estado, que disciplina o exercício da função de executar as leis, que disciplina o exercício da função de dar cumprimento à lei. É ele quem vai dizer quais são os princípios que governam esta atividade. É ele quem vai dizer as características do regime jurídico desta atividade. É ele, portanto, que estuda esta atividade que é própria do Poder Executivo, mas que normalmente nos Estados modernos também é em caráter atípico ou secundário, exercida pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Sim, porque embora nós tenhamos a separação de poderes, os poderes não exercem só as funções para as quais eles foram criados. Eles exercem fundamentalmente as funções para as quais eles foram criados. O Legislativo tem por primordial função fazer leis, o Judiciário tem por primordial função julgar, o Executivo tem por primordial função executar ou administrar. Mas, excepcionalmente, até para a autonomia destes poderes, ou por razões de conveniência política do legislador constitucional, se acaba atribuindo a estes poderes, muitas vezes, funções secundárias,
que não são as primárias, prioritárias, típicas deles, mas que eles acabam exercendo. Por exemplo, você quer fazer um concurso para juiz. Claro. Por que você vai fazer um concurso? Porque as leis dizem que para ocupar cargos de juiz, com exceção de certos cargos de tribunais superiores, é necessário fazer concurso público. Perfeito. Agora, o concurso público é uma forma de executar a lei. É, portanto, uma função administrativa. Imagine se o concurso público para provimento de cargo de juiz fosse feito pelo Poder Executivo, que deve executar as leis. Onde ficaria a independência do Poder Judiciário? Seria absurdo. Então, excepcionalmente, para a garantia da autonomia e da independência do Poder Judiciário, os concursos públicos para provimento de cargos de juízes são realizados pelo próprio Poder Judiciário. Ah, mas isso não é julgar, não é aplicar sanções às transgressões da lei? Não é, mas excepcionalmente, às vezes, se dá a função administrativa, função de executar a lei, a outros poderes. Então, acontece muitas vezes que legislativo e judiciário exerçam em caráter atípico, secundário, função administrativa. Não é o principal deles, mas acontece. A função administrativa é primordialmente uma função do executivo, mas acontece, às vezes, de ser exercida excepcionalmente pelo legislativo, pelo judiciário, até para boa garantia da autonomia dos poderes. Por isso que, quando alguns autores no passado diziam direito administrativo é o ramo do direito que disciplina os atos do poder executivo, erravam. Porque o direito administrativo ele não disciplina só atos do poder executivo. Ele também disciplina esta funçãozinha administrativa atípica que o legislativo e o judiciário exercem. Porque onde há função administrativa, onde há função de executar as leis, em princípio, eu tenho o objeto do direito administrativo. Aliás, essa é uma pegadinha clássica que às vezes se faz em concursos públicos. Fique atento. É muito comum, às vezes, o examinador perguntar: o direito administrativo disciplina atos do Poder Judiciário? O direito administrativo disciplina atos do Poder Legislativo? E você, naquela hora do nervosismo, lembra que o direito administrativo está associado ao Poder Executivo e fala: não, o direito administrativo só disciplina atos do Poder Executivo. Errado. O direito administrativo disciplina também, excepcionalmente, atos do Legislativo e Judiciário, sempre que esses atos forem praticados no exercício de função administrativa atípica do Legislativo e do Judiciário. Então, por isso que, em princípio, direito administrativo é o ramo do direito que disciplina a função administrativa do Estado. Por que eu disse em princípio? Por uma questão que você precisa captar desde agora. Há alguns autores que, quando falam da filosofia, dizem o seguinte: a filosofia nasceu na antiga Grécia. No início, os filósofos primeiros tinham na filosofia tudo aquilo que era saber. Por isso que a origem etimológica da palavra filosofia é amor ao saber. O filósofo era um amante ao saber. Então, se você pegar as obras de Aristóteles, se você vê o que disse Platão, se você vê o que se disse que Sócrates analisou, você verá que todos eles falam sobre tudo, sobre física, química, biologia, direito, política, tudo. Porque a filosofia abarcava todos os campos do direito. Perdão, todos os campos do saber. Com o passar dos tempos, era muito saber para que uma pessoa só estudasse tudo. Então foram criando-se ramos do conhecimento. E foram se tirando, ou foram saindo da filosofia, várias situações. Então, matemática, saiu da filosofia, foi constituir a ciência matemática. Economia, saiu da filosofia e foi virar ciências econômicas. Política, saiu da filosofia e criou-se a ciência política. Física, saiu da filosofia, criou-se a física. Direito, saiu da filosofia e foi criar a ciência jurídica. É assim que muitos estudam o que ficou na filosofia e o que saiu. Ou seja, o que ficou na filosofia é aquilo que não formou nenhuma outra ciência específica. Por que eu estou falando da filosofia? Porque eu quero fazer uma analogia entre a filosofia e o direito administrativo. Em princípio, como eu afirmei, o direito administrativo é o campo do direito que disciplina a função administrativa do Estado, a função de executar as leis. Pouco importa se ele é realizado em caráter típico pelo Executivo ou em caráter atípico pelo Legislativo e pelo Poder Judiciário.
Portanto, em princípio, tudo que é função administrativa é o objeto do direito administrativo. Porém, com o desenvolvimento do Estado de Direito, com a complexidade que esse Estado ganhou ao longo dos séculos XIX e XX, e agora no século XXI, sentiu-se a necessidade de alguns aspectos da função administrativa virem a constituir outros campos do direito. Por exemplo, uma função administrativa típica do Executivo é a função de tributar. Você já estudou direito tributário, seguramente. Você sabe que existe um procedimento tributário. Tem lá o ato de lançamento, o ato de inscrição da dívida, aquele procedimento pelo qual você tributa as pessoas. Esse procedimento é um procedimento de execução de lei, da lei tributária. É, portanto, um procedimento administrativo. Por isso que se diz, procedimento tributário é um procedimento administrativo. O Estado, quando realiza o procedimento tributário, está realizando função administrativa. Ora, na origem, isso estava dentro do objeto do direito administrativo. Porém, com a complexidade da atividade tributária do Estado, com os princípios que foram se construindo, com as leis que se foram editando, se percebeu que tinha que se tirar, ou se fazer um recorte no objeto do direito administrativo, para que estudássemos especificamente, de forma autônoma, esta atividade tributária do Estado. Nasce, assim, do ventre do direito administrativo, o direito tributário. Que é, sem sombra de dúvida, hoje, um campo autônomo do direito, mas que durante muito tempo era considerado um ramo do direito administrativo. Ou seja, estava dentro do direito administrativo, hoje ele é autônomo. Há estudiosos que hoje dizem que o direito financeiro tem esta característica. O que é o direito financeiro? Nós temos procedimentos do Estado relativamente às finanças públicas, orçamento, lei de diretrizes orçamentárias. Temos leis que regem a atuação do Estado na parte financeira, como a lei de responsabilidade fiscal. Tudo isso tem a ver com a execução de lei. E, portanto, os procedimentos de direito financeiro são procedimentos administrativos. Já há quem diga, há muitos anos, que esses procedimentos hoje já formam um campo autônomo do direito, o direito financeiro. Portanto, é por isso que eu disse que o direito administrativo é o campo do direito que, em princípio, disciplina a função administrativa do Estado. Por quê, em princípio? Porque alguns dos segmentos da função administrativa do Estado, a exemplo do que aconteceu com a filosofia, hoje já não integram mais o direito administrativo. O direito administrativo ficou com o remanescente, ficou com aquilo que não foi retirado ou que ainda não for retirado. Já hoje, parcelas do direito administrativo estão sendo retiradas para formar o direito urbanístico. Já hoje, parcelas do direito administrativo estão sendo retiradas para formar outros campos do direito. Portanto, o direito administrativo é o campo do direito que disciplina a função administrativa do Estado, que não foi segmentada para formar outros campos do direito. Claro? Ora, identificado o direito administrativo, eu posso desafirmar o seguinte: onde há função administrativa, seja aquela que está no direito administrativo, seja aquela que foi formar outros segmentos, há um regime próprio, jurídico, desta função administrativa, que é o chamado regime jurídico do direito administrativo, que marca o direito administrativo e que influencia estes outros campos do direito que são formados por segmentos da função administrativa do Estado. É claro que esses outros campos do direito, que têm segmentos da função administrativa, têm princípios próprios, têm regras próprias, mas esses princípios gerais do direito administrativo os influenciam também. Por que os influenciam também? Porque lá tem função administrativa. Agora, no direito administrativo, bem, esses são os princípios centrais, são os alicerces, são a base de tudo. E que princípios são estes? São dois. E o que mais me chama a atenção é que esses dois princípios, eles guardam uma relação direta com a história da formação do Estado de Direito, que eu há pouco descrevi. Esses dois princípios têm a ver com a construção histórica do Estado de Direito. Então, se você entender como se deu a construção histórica do Estado de Direito, você jamais vai esquecer esses dois princípios.
E dois princípios que você vai ver em todos os institutos de direito administrativo daqui para frente quando você for estudar. Por que eu digo isso? Vejam, lembram que eu falei há pouco de Montesquieu? Todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Lembram? Ok. Lembram que eu disse que Montesquieu queria limitar o poder? Perfeito. Por que ele queria isso? Porque, antes do nascimento do Estado de Direito, existia um período que se chamava Estado de Polícia. No Estado de Polícia, o poder não tinha limites. Sabem por que ele não tinha limites? Porque ele era desenvolvido por soberanos que exerciam o poder, segundo as concepções dominantes nas respectivas épocas, por outorga divina. Ou esses soberanos eram deuses, como acontecia na antiguidade, o imperador romano era Deus, o faraó no Egito era Deus, ou eram representantes de Deus, como eram os reis da antiga Europa. Lembre-se que isso é tão claro na história, que os papas coroavam os reis. Por que os papas coroavam os reis? Porque se entendiam que a origem do poder era divina. E então era o Papa, representante de Deus na Terra, quem delegava por sangue ao rei a coroa, símbolo do poder. Ora, quem é Deus, ou quem recebe o poder de Deus, não tem limites no poder que exerce. Tem um poder ilimitado. Ou seja, não se limita por nenhuma regra, a não ser pela sua própria vontade. Tem um poder absoluto. É por isso que na antiga Inglaterra se dizia, o rei não erra. Claro. Vocês vão ver, vão estudar a responsabilidade civil do Estado, e vão verificar que durante muito tempo o Estado não era responsável, o Estado não respondia pelos seus atos. Por quê? Porque o rei não erra. Se o rei não tem limites, se o poder real era divino, o rei não erra. Aí nós tínhamos o período da teoria da irresponsabilidade civil do Estado. Se vocês forem pegar lá na França, o rei Sol, Luís XIV, ele dizia, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Tem limite para ele. Não há limite para um poder como esse. Então, esse Estado de polícia, ele tinha um poder limitado. Até que a concepção do Estado de Direito, que vem lá de Rousseau, de Montesquieu, submetem o Estado à lei, dizem que o poder tem que ser fracionado, que ninguém pode ter o poder absoluto, nasce o Estado de Direito, nasce a separação de poderes, princípio da legalidade, todos têm que respeitar a lei e o que eu tenho com isso? Eu tenho uma situação de limitação ao poder. Note-se, limitar o poder não significa eliminar o poder. Significa reconhecer o poder, mas dar limites. Essa é a característica do Estado de Direito. Poder com limite. Prerrogativa para quem governa, mas com limite. De que forma? A lei diz o que deve ser feito. A lei expressa a vontade da coletividade. A lei dá o poder e a lei dá o limite. O poder significa o quê? Supremacia, prerrogativa, para fazer com que o interesse público que está previsto na lei prevaleça. O limite quer dizer o quê? Não vá além daqui, não ultrapasse esta fronteira. Você tem prerrogativas, mas dentro desta parede. É por isso que eu costumo dizer que o Estado de Direito ele está assentado num binômio, numa equação em que há uma tensão dentro dele. Que é a tensão entre poder e limite. Limite e poder. Aquele que no Estado de Direito governa, aquele que no Estado de Direito executa leis, tem poderes, mas tem limites. Tem poderes que a pessoa privada não tem. Tem limites que a pessoa privada não tem. Isto caracteriza o regime daqueles que executam leis no Estado de Direito. Tem que atuar de acordo com a lei. Recebem da lei poderes que a pessoa privada não tem, mas recebem da lei limites que a pessoa privada não tem. E é exatamente esta ideia que vem da história que forma os dois princípios que eu lhe disse. Quais são os dois princípios? Anote aí, e agora grave, entendendo a lógica histórica disso. Primeiro princípio. Princípio da supremacia do interesse público. Repito, anote.
Princípio da supremacia do interesse público. Segundo princípio, também anote, princípio da indisponibilidade do interesse público. Repito para você anotar melhor. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios estão na base do direito administrativo. Onde você vai estudar direito administrativo, eles estão lá. Ou se interligando, ou aparecendo sozinhos. Eles estão sempre lá, eles são os alicerces do direito administrativo. Se você entender a lógica deles, você vai ter uma grande facilidade de entender o regime do direito administrativo e os institutos do direito administrativo. Vamos estudá-los. Princípio da supremacia do interesse público. O que ele diz? Princípio da supremacia do interesse público é aquele que afirma que aquele que recebe poderes para executar a lei deve ter privilégios e prerrogativas jurídicas, de forma a colocá-lo num patamar de superioridade jurídica em relação às pessoas do mundo privado. Em outras palavras, o princípio da supremacia jurídica, o princípio da supremacia do interesse público, é aquele que afirma que a pessoa que deve executar as leis recebe poderes que exerce com prerrogativas e privilégios que o colocam num patamar de superioridade em relação às pessoas privadas. Por quê? Porque ele tem que executar a lei. E tendo que executar a lei, que é quem revela o que é interesse público, ele tem que ter prerrogativas que a pessoa privada não tem. Ele tem que se impor. Ele tem que ter uma autoridade que a pessoa privada não tem. É por isso que em todo direito administrativo, as relações entre administração e pessoa privada são verticalizadas. A administração num patamar de supremacia e privilégio, o particular tendo que se submeter. A administração tendo prerrogativas e o particular tendo que aceitar. Porque para cumprir o interesse público, nós devemos partir do pressuposto que o interesse público prevalece sobre o interesse privado. Mas como é que ele prevalece? Dando prerrogativa para o interesse público. Aquele que persegue o interesse público tem que ter privilégio, sim, tem que ter prerrogativa, sim, para fazer com que o interesse do todo, expresso na lei, prevaleça sobre o interesse da parte, que é o interesse privado. Essa é a lógica. Poder é poder. E o que significa poder? Ter prerrogativa. O Estado de Direito confere a quem executa a lei poder. É a supremacia do interesse público. Você vai ver a supremacia do interesse público construída em todos os quadrantes do direito administrativo. Por exemplo, você vai estudar lá ato administrativo, não vai? Vai. Aí tem lá um capítulo, atributos do ato administrativo. O que são os atributos? Qualidades que o ato administrativo tem. Você vai ver que o administrador público, quando pratica o ato administrativo, ele pode criar obrigações unilateralmente para o administrado, que é obrigado a aceitá-las. Por exemplo, quando acende o semáforo na rua de trânsito, pare, você é obrigado a parar. Mesmo que você não concorde. É uma obrigação que nasceu independentemente da tua vontade. O sinal de trânsito, ele expressa um ato administrativo. Um comando baseado na execução do Código de Trânsito. Então, o Estado, quando faz acionar um semáforo, ele está criando para você uma obrigação unilateral, quer você concorde ou não concorde. Por quê? Porque o interesse público prevalece. Porque o administrador pode criar obrigações unilaterais para você, independentemente da concordância dele. Quer um outro exemplo? Você vai estudar contratos administrativos. E você vai tomar um susto, que você aprendeu a estudar o contrato de direito privado, que parte da ideia de que as pessoas estão num plano de igualdade. No contrato administrativo, as pessoas não estão em plano de igualdade. A administração está num patamar de privilégio e o particular tem que se submeter. Por quê? Porque a administração defende interesse público. Então, a lei vai dizer, e a teoria geral dos contratos administrativos vai dizer, que a administração pode modificar unilateralmente a cláusula do contrato, dentro de limites, mas pode modificar. Vai dizer que a administração, quando achar que é inconveniente o contrato, pode rescindir unilateralmente, pagando indenização, mas pode. Vai dizer que a chamada exceção dos contratos não cumpridos, a exceptio non ad impleti contractus, não pode ser arguída em princípio contra a administração, salvo exceções. Ou seja, a administração pode ser inadimplente, mas o contratado tem que continuar executando o contrato. Por que isso? Porque no contrato administrativo a relação é verticalizada. A administração está num patamar de privilégio. A administração está num patamar que tem prerrogativas que o mundo privado não tem. Por quê? Pelo princípio da supremacia do interesse público.
Vejam, então, que o princípio da supremacia do interesse público tem a ver com o poder que o Estado de Direito representa. Tem a ver com o poder que faz com que o interesse público afirmado na lei seja garantido por aquele que executa, pelo governante, pelo administrador. Agora, vamos falar do outro princípio. O princípio da indisponibilidade do interesse público. Anote. O que quer dizer o princípio da indisponibilidade do interesse público? Quer dizer o seguinte, que aquele que administra não pode dispor do interesse público livremente. Que aquele que administra não pode dispor como quer do interesse público. Deve se pautar estritamente por aquilo que a lei diz. De fato. Lembre do Estado de Direito. Limites ao poder. O administrador não é dono da coisa pública. O administrador não é dono do interesse público. Ele é apenas um preposto da coletividade. Então ele não pode dispor do interesse público que a lei coloca como ele quer. Ele tem que seguir a vontade do dono do interesse, que é a vontade da população expressa na lei. Esta é a ideia. É por isso que o regime do direito administrativo tem a indisponibilidade do interesse público, que dá limites de conduta para o administrador que não existem no mundo privado. Como dizia um ilustre administrativista, administrar é aplicar a lei de ofício. Ou como dizia o outro administrativista famoso, administrar é a atividade daquele que não é proprietário. Administrar a coisa pública é a atividade daquele que não é proprietário da coisa pública. Ele é preposto. E por isso não pode dispor livremente da coisa pública. Ele tem que seguir limites. Limites que estão expressos na lei. Isso você vai ver em todos os institutos de direito administrativo. Por exemplo, se eu quiser pegar meu salário e gastar naquilo que eu bem entender, nenhuma lei vai me proibir. O salário é meu, eu faço o que eu quero. Aliás, no mundo privado é assim. Eu posso fazer tudo o que eu quero, a menos que a lei me proíba. Não há lei me proibindo de gastar meu salário como eu quero. Quiser comprar todo o meu salário por mês em chocolate, apesar de já estar bem robusto, o problema é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. O administrador público não pode fazer isso. Ele só pode gastar dinheiro público naquilo que a lei autoriza. É por isso que todo ano eu tenho que aprovar, para ter vigência no ano seguinte, a lei orçamentária anual. Porque é a lei orçamentária anual aprovada pelo Legislativo que diz, que autoriza o Executivo a gastar. E se ele gastar fora do que a lei determina, descumpriu a lei e vai se submeter a sanções rigorosas. Outro exemplo, você tem uma empresa, eu posso contratar quem eu quiser. Eu vejo lá uma moça bonita, me interessei por ela, contrato para ser minha secretária. Incompetente, o problema é meu, a empresa é minha. Eu tenho um parente meu, absolutamente inato para o trabalho, eu quero ajudar o parente, contrato, o problema é meu. No mundo público você não pode fazer isso. Você tem que fazer concurso público, em regra, para ocupar cargos. Por quê? Porque o administrador público ele não pode dispor do interesse público como ele quer, de acordo com as suas preferências. Ele tem controle, tem limites que a lei lhe coloca. Ele tem muito mais limites que o mundo privado tem. Então vejam, enquanto o princípio da supremacia do interesse público dá privilégio e prerrogativas para a autoridade, o princípio da indisponibilidade do interesse público dá limites para aquele que administra. De um lado, poder, supremacia do interesse público. De outro lado, limite, indisponibilidade do interesse público. Esses são os dois princípios que orientam o direito administrativo moderno, em todos os seus quadrantes. Onde houver função administrativa, estará lá prerrogativa, limite, limite e prerrogativa. Por quê? Porque isso tem a ver com o Estado de Direito. Porque foi assim que foi construído na história. Porque foi assim que deu nascimento a um Estado a partir do qual o direito administrativo surgiu. Percebe? Se você entender isto, você não vai espantar quando estudar direito administrativo e verificar que o administrador público tem prerrogativas que são inacreditavelmente impensáveis no direito privado. Mas também não vai se surpreender quando você ficar estudando direito administrativo e falar, puxa, o administrador não pode fazer isso. Não vai se surpreender quando, por exemplo, estudar o princípio da legalidade e verificar que o princípio da legalidade no direito privado quer dizer que as pessoas podem fazer tudo o que quiserem, a menos que a lei proíba. Enquanto que no direito administrativo, o princípio da legalidade quer dizer o administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza. E se a lei estiver em silêncio, o administrador tem o comportamento vedado.
É diferente, a lógica é outra. Porque a história que deu nascimento ao direito administrativo é a história do Estado de Direito. É a história de um Estado tensionado entre poder e limite. É a história de um Estado que tem a função administrativa guiada por dois princípios: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Desses dois princípios, nasce o regime jurídico do direito administrativo. E, se você entender isto, a tua facilidade para entender, daqui para frente, os institutos de direito administrativo ficou muito mais facilitado e você vai reter muito mais tranquilamente as informações. Leia sobre isto, estude sobre isso e tua fundamentação para compreender o direito administrativo será muito maior. Muito obrigado e até a próxima aula.